pela presença de vocês aqui hoje. Quem não me conhece, eu sou Daniele Roman, da Interamerican Network. Estou aqui hoje como membro do Conselho Consultivo da WTM Latin America. O webinar de hoje, ele faz parte da edição WTM da Latin America virtual, que acontece de 10 a 12 de agosto, tá? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao treinamento Trilhas do Brasil. Pegadas amarelas e pretas que conectam unidades de conservação, espaço destinado para divulgar as experiências e atividades turísticas existentes em trilhas de longo curso e para estimular a promoção e a comercialização do produto turístico Trilhas do Brasil para o público de diversos locais do país. Cumprimento também nossos palestrantes, Hugo de Castro, presidente da Associação Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, Camila Bassi, gestora executiva do Caminho da Fé, Shirlene Alves, secretária executiva do Caminho Cora Coralina e também sócia da operadora de turismo aventura Pés no Cerrado, Hiking e Trekking do Caminho de Cora Coralina, e Fábio Nascimento, presidente da Associação Carioca de Turismo Aventura e coordenador de empreendedorismo da trilha Transcarioca. Também cumprimentamos a coordenadora de posicionamento de produtos turísticos do Ministério do Turismo, Fabiana Oliveira. Após tanto tempo de isolamento social e restrições de viagens advindos da pandemia de Covid-19, o turismo de natureza vem ganhando espaço e despontando como uma das tendências de viagens, especialmente pelas condições favoráveis à não disseminação do vírus e pelo desejo das pessoas de se conectarem com a natureza. Nessa perspectiva, as trilhas de longo curso vêm se mostrando como um dos produtos-chave para a retomada da atividade turística no curto prazo. Por esse motivo, o Ministério do Turismo tem a satisfação de divulgar para vocês, agentes de viagem de todo o Brasil, as trilhas do Brasil. Para abrir a nossa apresentação, convido o presidente da Associação Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, Hugo de Castro. Bem-vindo, Hugo. Prazer. Obrigado, Daniele. Primeiramente, queria agradecer aqui a Fabiana, que me convidou, do Ministério do Turismo, e também agradecer a presença de todos os agentes aqui que vão participar desse programa de treinamento. Eu vou compartilhar minha tela, uma apresentaçãozinha. Quando alguém estiver vendo, me avisa, por favor. Posso seguir? Perfeito. Pessoal, eu tenho um desafio de falar uma apresentação que normalmente eu falo em 40 minutos, em 10. Mas eu prometo que eu vou conseguir cumprir o prazo. Tá? Não vai ter riqueza de detalhes, que a gente costuma falar aqui, mas quem quiser depois tirar alguma dúvida, né, eu vou deixar meus contatos aqui e a gente se fala depois. Tá? Falar um pouquinho do que é a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e também o que são as trilhas da rede. Falar um pouco de sistemas de trilhas, indicadores e a rede. Pessoal, a rede de trilhas a gente não é pioneiro de implementação de trilhas de longo curso no mundo. Na verdade, a gente está muito atrás. Né? Como eu falo aqui no slide, 100 anos da primeira trilha de longo curso criado, hoje esse ano, 2021, faz 100 anos da primeira trilha criada de longo curso, que é a Palestro Trail, que é uma trilha inspiradora para a gente. E o Sistema Americano de Trilhas ele foi fundado em 68, ou seja, o nosso sistema, que é a Rede Brasileira de Trilhas, ela foi fundada em 2018, ou seja, 50 anos depois. Né? A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente está começando bem. Passar um pouquinho aqui também, por que é importante a gente ter um sistema de trilhas? Né? Para a gente ter, existem várias trilhas que comungam o mesmo leito, trilhas que se conectam. Imagina que se cada trilha dessa fosse uma trilha totalmente independente, com sinalização independente, com promoção pública independente. Então,
um sistema de trilhas importante, porque todas as trilhas vão falar a mesma linguagem. O Ministério do Turismo aqui, né, consegue fazer a propaganda de uma trilha e fazem diretamente de todas, faz a divulgação do sistema independente e em cascata de todas as trilhas. Na Europa, a gente também tem um grande sistema de trilhas, que se chamam das trilhas, né, GRs, que são trilhas de centenas de milhares de quilômetros. Você consegue da pontinha de Portugal andando até o norte da Noruega, quase 9.000 quilômetros, né? Então, existem trilhas de longo curso na Europa, percorrendo ela todos. Talvez a mais famosa seja o Caminho de Santiago de Compostela, que é uma trilha de longo curso que pega aí parte da Portugal, Espanha e França também, tá? Aí vocês podem perguntar, trilha de longo curso só é em países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, mas não, pessoal. A gente tem trilha de longo curso na Argentina, na Dominica, que é uma ilha que é menor que Sergipe, na Austrália, em países que têm socialmente parecidos com o Brasil, com uma violência também aflorada, no caso do Líbano, Israel, Himalaia, Jordânia, e são trilhos consolidados, são trilhos que são ativos turísticos do país, né? São trilhos nacionais. Ou seja, tem muito fluxo turístico que vão para esses países para fazer só essas trilhas. Falar um pouquinho de indicadores econômicos, né? Como eu falei no começo, a primeira trilha nacional dos Estados Unidos é a Appalachian Trail, né? Ela é uma trilha que todo ano é percorrida por 3 milhões de pessoas, e esse fluxo injeta, né, mais de 20 bilhões de reais nas localidades, a cercania da trilha, né? E são gastos que são restaurantes, lojas, pousadas, equipamento, ou seja, esses recursos não são recursos espalhados no país, são recursos que foram gastos, né, nas localidades bem perto da trilha, ou seja, onde as pessoas vão, deixam o carro, pegam a pousada, né? Então, é um fluxo concentrado nas trilhas, tá? É isso que a gente quer aqui um pouquinho com a rede também, que a gente tenha um fluxo financeiro em regiões que hoje são deprimidas economicamente, mas tem uma beleza muito bonita, que tem trilhas implementadas. Existem também muitos indicadores econômicos, não vou citar todos, porque eu tenho pouco tempo, mas existem indicadores econômicos que falam que as trilhas são né, barato, vamos dizer assim, é relativamente barato para implementar e para manter, só que a contrapartida que ela dá economicamente é muito maior, né? Aqui na West Highland Way, em 156 quilômetros na Escócia, a gente investe 300 milhões na economia local, é uma trilha bem pequena, né? Na França, lá possui 180.000 quilômetros de trilhas sinalizadas, possivelmente um dos países que tem mais trilhas sinalizadas, né? E calcula-se que 20 milhões de pessoas percorreram esses caminhos em 2013. A gente não tem informações mais novas, mas hoje acredito que são mais pessoas ainda. Na Espanha, caminhada, né, é o terceiro esporte mais popular, com 4 milhões de praticantes. Aí vamos perguntar, e o Brasil? O Brasil, a gente tem demanda interna para isso, né? Eu respondo que sim, pessoal. O Brasil é o 5º país em número de pessoas que mandam pessoas lá percorrer o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, ou seja, as pessoas saem do Brasil, né? E as pessoas que ganharam o dinheiro em real vão pagar em euro, né? 6 vezes mais para poder percorrer um caminho, tendo os caminhos aqui no Brasil maravilhosos e bem implementados, né? E podemos percorrer aqui com segurança no Brasil com um custo, no mínimo, 6 vezes menor. 20% também dos caminhantes do Circuito O, em Torre del Paine, na Patagônia chilena, são brasileiros. Ou seja, pessoas que saem daqui, né, podendo fazer uma trilha de montanha aqui maravilhosa, e vão fazer o Circuito O em Torre del Paine. Tá?
A Camila vai falar um pouco disso, né? A Camila é gestora do Caminho da Fé, mas o Caminho da Fé tem 43 mil peregrinos únicos, uma média de crescimento muito grande, de 27% nos últimos 5 anos. Ou seja, a gente tem demanda, pessoal. Tem também uma estatística das unidades de conservação federais em 2019, 2020 teve pandemia, a gente não tem dado atualizado, e das 137 unidades de conservação federais receberam mais de 15 milhões de visitas, um aumento de 20% em relação a 2018. A gente entende que depois da pandemia, a gente vai ter um aumento maior ainda. O que esses 15 milhões de visitantes gerou na economia? Gerou na economia uma injeção de 3,8 bilhões de valor agregado ao nosso PIB, ou seja, é muito dinheiro, né? E isso é que a gente quer também fazer nas nossas trilhas. Tá? Não só nas unidades de conservação, também nas nossas trilhas. Então, pessoal, eu posso afirmar que o Brasil realmente é um país que tem uma demanda interna muito suprimida, né? E a gente agora, aqui na rede, estamos criando produtos turísticos baseados em trilhas que conseguem concorrer com esses caminhos mega consolidados lá de fora, como é o caminho de Santiago de Compostela, né? E com outras tantas trilhas. A gente fala que o público dessas trilhas de longo curso, o perfil de visitante, a gente chama de 3D. O que é 3D, Hugo? 3D a gente viu que é um esportista de 40 a 65 anos de idade, que tem disponibilidade de tempo, disposição física ainda, né? E tem dinheiro, ou seja, pessoas maduras que já têm uma estabilidade financeira e que querem fazer algum tipo de caminhada, pedalada, né, o modal que ele quiser escolher. A gente entende também que esses caminhantes e visitantes escolhem o destino muito mais pela qualidade dos serviços associados do que pelo preço da trilha, né? Visam muito mais a qualidade do que o custo que ele vai ter. Visa os serviços associados, né? A gente fala também que a abrangência dos serviços de uma trilha de longo curso é muito maior do que de uma trilha comum, do que uma viagem de ecoturismo. Por quê? Porque você consegue, numa trilha de longo curso, oferecer outros tipos de serviço. Imagina uma pessoa que está fazendo uma caminhada de 2 semanas, está com uma unha encravada. Ela vai ter que ir no pedólogo, não tem jeito. O cara está 3 semanas fazendo uma caminhada, está barbudo, ele vai no barbeiro. Né? A gente precisa, talvez, fazer uma logística de alimentos. O cara está caminhando, sei lá, 5 dias, ele não quer levar peso de comida de 5 dias. Talvez tenha uma logística de alimentos para ele, alguém que possa oferecer serviço. O cara quebrou um bastão de caminhada, ele vai ter que comprar um no meio do caminho. Ele não precisa comprar o bastão de caminhada. Ele não vai comprar o bastão de caminhada na cidade onde ele mora. Ele quebrou no meio da viagem, ele vai ter que comprar. Então, a gente fala que a abrangência desses serviços que podem atender uma trilha de longo curso é maior do que de um turismo comum, de uma trilha comum. Tá? Também a gente fala que minimiza a sazonalidade, né? Ou seja, tem regiões, principalmente perto do litoral, que é muito forte o turismo em épocas de verão, que está mais quente. No inverno, poucas pessoas vão, né? Porque é um turismo muito de praia. Mas se for uma área muito bonita para caminhada, né? No inverno, um tempo mais estável, né? Você consegue criar produtos que você minimiza essa sazonalidade de visitação. Tá bom? Além disso, um visitante, um caminhante, ou um trilheiro qualquer de pedal, ele pode estar caminhando muitos dias, pedalando muitos dias, ele pode chegar numa localidade, numa terça-feira, numa quarta-feira, não vai chegar num sábado, no feriadão, ou seja, você consegue também ter fluxo durante a semana inteira. Vou falar um pouquinho da rede. A rede ela foi criada uma portaria em 19 de outubro de 2018 e teve outra portaria que criou alguns critérios, que foi em setembro de 2020, tá bom?
a princípio, criou esses 5 grandes corredores, são 5 grandes trilhas nacionais. Existem outras trilhas que a gente chama de trilhas regionais também. Aqui são algumas pegadas das trilhas plotadas no mapa, o mapa está digitalizado, mas algumas pegadas de algumas trilhas, cada trilha tem sua identidade própria. E a rede, a gente entende que a rede é uma política pública de criação de infraestrutura de trilhas multimodais para o desenvolvimento sustentável do nosso território, e baseada em 3 pilares: no pilar da recreação, emprego e renda, instrumentos de conservação. A gente precisa desenvolver essa marca Trilhas do Brasil, né? Acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, consolidar essa marca. A gente também é um membro da maior agremiação de trilhas do mundo, é o World Trails Network. Fomos também campeões do Prêmio Nacional de Turismo de 18, um dos campeões, e temos reconhecida como a melhor sinalização de trilhas do mundo, e somos também uma das fundadoras da rede latino-americana de sendeiros. Algumas fotos. A gente tem a nossa marca, que é a pegada, aquela que dá o pertencimento, ela que vai lá na sinalização, você consegue gerar produtos, camisas, boné, vender. O cara que faz a caminhada, faz a pedalada, ele consegue começar a colecionar adesivos das trilhas, né? As camisetas, os produtos. A gente tem implementado no Brasil, hoje, 5.500 quilômetros de trilhas, né? E planejados daqui para os próximos anos, 15.500 quilômetros, e unindo 390 unidades de conservação de todo o Brasil. E aqui está um pouquinho das nossas mídias sociais e do nosso site. Então, no nosso site vocês podem entrar, e se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente nesses contatos aqui. Pessoal, eu dei uma corrida, foi muito rápido, eu espero que tenha suprido aí a necessidade, mas eu coloco aqui totalmente à disposição de todos aqui, se quiserem mais alguma informação da Rede Brasileira de Trilhas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Hugo. Muito legal sua apresentação. Agora a gente vai ouvir a gestora executiva do Caminho da Fé, a Camila Bassi. Camila, boa tarde, bem-vinda e a palavra é sua. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite realizado pela Rede Brasileira de Trilhas por meio do Hugo, e também em nome da Fabiana, do Ministério do Turismo. Obrigada aí pela oportunidade da gente estar vindo contar um pouquinho do Caminho da Fé para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá dando para ver direitinho? Tá? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Camila Bassi. Eu estou, né, faz um tempo já, 7 anos, gestora executiva da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, que é a instituição que rege essa rota, essa trilha de longo curso existente aí entre os 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. E aqui eu vim contar um pouquinho para vocês, porque esse movimento para a gente é uma novidade, né? O Caminho da Fé trabalhamos nesses últimos 18 anos, o Caminho da Fé completou em 2021 18 anos, então já é uma trilha, assim como o Hugo colocou, né? Ela já, acredito que ela é uma das instituídas formalmente, né, juridicamente mais antigas que o Brasil tem, e obviamente foi inspirada em Santiago de Compostela, como que surgiu, né, o Caminho da Fé, pelo desejo do seu Almiro José Grings, que é o nosso fundador, nosso presidente honorário, até 2 anos atrás ele estava à frente, né, do caminho, agora ele resolveu se aposentar e ficar um pouco longe, mas a gente conseguiu instituir uma estrutura de gestão que permite que o caminho seja autônomo, né, que essa estrutura funcione independente das pessoas que estiverem lá. Então, ele também foi inspirado, o Caminho da Fé foi inspirado em Santiago de Compostela, numa das viagens que o seu Almiro fez, e retornando de Santiago, falou assim, poxa, será que a gente não consegue montar isso daqui no Brasil, né? Ele era presidente da associação comercial na época, juntou um grupo de amigos, que a gente fala do Núcleo dos 5, e montou o Caminho da Fé partindo de Águas da Prata, que não era uma cidade, a princípio, reconhecida, que tinha essa prática, embora é uma região muito bonita, mas não existia essa prática, e o Caminho da Fé veio a ser
criado e implementou essa atividade nesse município, que é uma estância hidromineral, uma cidade pequenininha, né, entre o limite ali do sudoeste, eu acredito, do estado de São Paulo, bem próximo do sul de Minas, aonde o caminho foi implementado. A princípio com uma trilha de 318 quilômetros, e hoje a gente tem mais de 2.500 quilômetros de trilha implementados, sinalizadas, instituídas, acordadas com os municípios. São 72 municípios integrantes entre São Paulo e Minas. Então, a gente procura dizer, essa daqui é uma foto que é um lugar muito emblemático, né? Que é a Serra da Luminosa, que é um dos pontos mais difíceis da trilha, segundo os praticantes, né? Os peregrinos ou os ciclistas, e que chegam aqui e realmente falam que é uma jornada de superação, de fé e de muito amor, né? Porque as pessoas descobrem muitas coisas quando estão fazendo o caminho da fé. Eu digo que essa apresentação aqui para a gente é especial, e ela é bem específica, porque até então, até o momento eu digo nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, Oi, boa tarde, pessoal. Aqui é a Juliana, do programa Gente na Estrada. A Camila teve um probleminha, é normal, acontece. E enquanto nós esperamos a Camila voltar, eu já queria fazer uma pergunta para a gente daí dar uma continuada sobre o Hugo. Hugo, como que faz? Já que aqui não é muito difundido sobre a questão de fazer trilhas, e é muito mais conhecido lá fora do que no Brasil, aonde o pessoal pode achar conteúdo sobre e aonde achar roteiros prontos para indicar para os clientes? Pode nos responder isso enquanto a gente espera a Camila voltar? Hugo? Hugo está aí? Acho que travou para ele também. Enquanto o Hugo volta também, deixa eu falar para vocês que essa apresentação estará disponível para vocês nos nossos canais do YouTube, nas nossas redes sociais, e enviaremos para todos vocês após aí essa apresentação, e todos receberão com o conteúdo de cada um. Acho que eu não consegui falar com o Hugo, mas a Camila voltou. Vou deixar na mão dela, e na volta a gente continua aqui fazendo esse bate-papo. Fique à vontade, Camila. Obrigada, Juliana. Desculpa, gente, caiu a minha net aqui. Então, continuando, para eu não me alongar muito, senão vamos desorganizar aqui, as 2 modalidades permitidas para fazer o caminho da fé hoje é a pé ou de bicicleta. Essas são as 2 modalidades que a gente trabalha, que a gente autoriza, né, que a gente disponibiliza as credenciais para os peregrinos fazerem as suas viagens. Eu não estou conseguindo passar. Deixa eu tentar passar novamente. Vocês estão me ouvindo? Agora foi. Pronto. Então, aqui para mostrar para vocês as modalidades, como eu estava dizendo, as modalidades que a gente promove, né? É aí a viagem autônoma, onde ele tem todos os nossos canais de comunicação no site, todas as informações para ele planejar a sua viagem sozinho. Então, ele tem acesso a informações técnicas sobre a trilha, planilhas de quilometragem, gráficos de altimetria. Ele tem todas as informações de quais são os pontos de parada, dependendo da quilometragem. Ele tem sistemas de faça seu roteiro. Então, ele tem uma série de ferramentas que ele consegue planejar a viagem. Mas a gente também vem percebendo ao longo dos anos que existem prestadores de serviço que estão disponibilizando tanto
serviços relacionados para auxiliar uma viagem, ou seja, ele auxilia ele em alguns dos serviços durante a viagem, como, por exemplo, carregamento de bagagem, sistema de reserva, ele dá algum tipo de apoio em alguns trechos mais difíceis, mas ele não acompanha. E a gente também tem a viagem guiada, que geralmente você tem uma assessoria que presta esse tipo de serviço para grupos, tá? Então, ele cuida da viagem dele inteira, desde as reservas das viagens até o transporte de quando ele está vindo de outros lugares, chegando nos principais centros emissores, como Campinas, São Paulo, enfim, onde ele pode partir desses centros emissores para qualquer lugar onde o caminho a gente tem mais de, eu vou falar aqui para vocês, a gente tem mais de 32 pontos de partida, né? Então você pode escolher em vários lugares do estado para iniciar a sua viagem. Então aqui, ó, um pouquinho do gráfico, de como é que foi o gráfico de crescimento do caminho, né? Isso daqui a gente está falando de 18 anos, mas aqui eu coloquei a partir de 2015. Então, o caminho ele vem crescendo 32% ano. Nós já temos no nosso banco de dados mais de 66 mil peregrinações únicas realizadas nesses 18 anos. Então, eu fiz questão de colocar aqui 2020, porque isso para a gente foi um hiato, né, na história, onde a gente conseguiria com certeza bater aí cerca de 16 mil pessoas tranquilamente no ano de 2020, mas nós ficamos 7 meses fechados, então aqui a gente não teve o que fazer. Então, em 2020, nós tivemos 7 mil peregrinações, de setembro a dezembro. Então, isso para nós é um indicador de que ela realmente, se funcionasse durante o ano normal, nós teríamos atingido o nosso objetivo e assim sucessivamente. Esse ano nós ficamos 2 meses fechados, porque a nossa relação com o caminho é de gestar esse produto. Então, todo o relacionamento com as prefeituras municipais, com a rede de apoio, né, de comunicação, de orientação, de regulamentação, é a Associação dos Amigos do Caminho da Fé que faz, para que esse produto possa ser usufruído por todo esse trade, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E aqui eu coloquei algumas informações, só para vocês terem uma ideia, assim, olha, como é que é o tempo médio, né? A gente tem trajetos que possibilitam viagens desde 30 dias, como, por exemplo, São José do Rio Preto, que hoje a gente tem 894 quilômetros, que dá para comparar aí, né, com um dos trechos mais longos de Santiago de Compostela. Nós temos trajetos de 15 dias, de 10 dias e 4 dias. Então, dentro desse universo de trajetos e de percursos, é possível fazer viagens muito curtas e viagens longas. Isso vai depender sempre do que a pessoa quer, do que o peregrino quer, do que o ciclista quer, do que o seu cliente quer. Né? Então, hoje nós temos 17 ramais, que a gente chama de ramais porque eles são ramificações. Ramais de 150 quilômetros, de 200 quilômetros, de 90 quilômetros. Então, você possibilita que o peregrino ele vá conseguir fazer aí distâncias... Deixa eu minimizar aqui. Toda a nossa base de dados, toda a nossa base de informação, ela é possível encontrar no site. Né? No nosso site é como a gente diz que é o espaço onde todas as informações pertinentes na viagem, para fazer o planejamento da viagem, elas encontram ali dentro. Claro, nas questões das especificidades, a gente sempre acaba fazendo atendimento por telefone, pelas redes sociais, mas a base de dados está lá, dos percursos, da altimetria, da quilometragem, da localização, da rede de apoio, que a gente chama de rede empreendedora, que é onde as pessoas têm contato de todo o apoio ao longo da trilha. Essa parte eu já falei. A rede empreendedora é isso, é uma rede de apoio que a gente tem disponível ao longo do caminho todo, no mínimo a cada 20 quilômetros. Então, se a pessoa quiser fazer a pé, então ela vai sempre ter um apoio a cada 20 quilômetros, seja uma venda, seja um restaurante, seja uma lanchonete, seja a casa de alguém que faz parte dessa rede e que vai oferecer alguma coisa para ele, assim como hospedagem. E uma das coisas que a gente fala para todo mundo, né, com quem a gente conversa, é que para fazer o caminho da fé, tem que ter os 3 P's do caminho, né? Na rede eles falaram dos 3 D's do cliente, né, da demanda, e aqui a gente fala muito dos 3 P's do caminho, né, que é o propósito, o preparo e o planejamento. Quanto que é importante que as pessoas saibam exatamente para que vão e o que vão buscar ali. E que hoje a gente tem 4 motivações essenciais que o caminho
que a gente conseguiu registrar, né, através de pesquisa com as pessoas. O religioso, né, porque ele é um caminho que ele promove essa questão da busca da religiosidade, porque ele leva até o Santuário Nacional, o final é lá. O autoconhecimento, porque é impossível, né, você fazer uma viagem de longo curso onde você tem desgaste, onde você se conecta com você mesmo, você não ter acesso ao autoconhecimento. Turismo e esporte. Então, muita gente faz em período de férias, muita gente vai para conhecer as localidades, principalmente o trecho de Minas, que é muito legal, além de ter acesso às comunidades e conversar com as pessoas. Então, hoje, quando a gente fala de roteirização no Caminho da Fé, né, só para a gente iniciar um diálogo, e depois eu vou ficar à disposição para a gente poder conversar, caso algum de vocês tenha interesse em saber um pouco mais sobre o caminho ele tem uma capacidade plural de gerar roteiros, né, porque a gente está falando de uma região do estado de São Paulo muito interessante, porque tem localidades muito legais e com cultura, com atratividade turística, além da riqueza, né, de um pedaço do sul de Minas por onde o Caminho da Fé passa. Então, nós temos 32 destinos emissores de credenciais. A credencial é como se fosse um passaporte, mas a gente chama ela de credencial, onde o peregrino ou o ciclista ele adquire no valor de R$20 em um desses pontos, desses 32 pontos, e ali ele vai carimbando ao longo da sua viagem para chegar ao final, lá no Santuário Nacional, e adquirir o seu certificado mariano. Nós temos roteiros de 30, de 4 dias de viagem, dependendo da capacidade do grupo e do objetivo da viagem, como eu coloquei, e você tem um gasto, ele tem um gasto médio aí, com hospedagem e alimentação, de R$120. Então, assim como o Hugo falou, e eu venho reforçar isso aqui, ela não é uma viagem cara, ela é uma viagem teoricamente barata, se você for analisar, em torno aí de 10 dias, R$1.200, até R$1.500 que a pessoa vai gastar. Claro que ela tem um potencial de gastar muito mais, dependendo do nível de serviço que ela queira contratar. Esse daqui é um exemplo de um mapa, do nosso mapa, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Isso a gente colocou, tem lá no site, né? Então, nós temos aí desde Rio Preto, que é o nosso ramal mais distante, olha, ele passa por todo esse pedaço do estado de São Paulo, vindo para São Carlos, Tambaú, até chegar em Águas da Prata. De Águas da Prata, a gente tem o ramal principal, que é esse amarelinho, e nós temos algumas vertentes laterais, porque são cidades muito interessantes que nós validamos a entrada delas. Então, para onde que o caminho te leva, né? Para onde que o caminho vai levar esse peregrino? Esses daí são 3 peregrinos muito parceiros nossos, né? Do caminho, a Vera e eu não me lembro exatamente o nome dos outros, mas a Vera é uma querida. Então, a gente tem lá o Santuário Nacional, que tudo desemboca lá para que ele adquira o seu certificado mariano ao concluir a viagem, que é, então lá, eles têm embaixo aqui a credencial e o certificado mariano Erasmo Balot, é o nome dele. Então, assim, para o nosso relacionamento, né, da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, que rege esse produto para com as operações, a gente criou um sistema de licenciamento de operação, onde a gente realiza as parcerias por meio de um contrato, né, de licenciamento da marca, e aí os operadores passam por um processo de licenciamento onde, atendendo determinados requisitos, eles podem operar, e a gente também pode promover essas empresas e divulgar essas empresas para todo o rol de demanda que o Caminho da Fé tem. Tá bom? Então, assim, essas foram as informações básicas que eu coloquei aqui para vocês, para que a gente possa, eventualmente, depois poder conversar mais. Espero não ter passado muito do meu tempo. Obrigada. Super obrigada, Camila, super informativa sua apresentação, muito bacana também. Eu adoro trilha, então eu estou trabalhando e me divertindo ao mesmo tempo. Então, pessoal, agora para falar sobre o caminho de Cora Coralina, eu convido a Shirlene Álvares, que ela é sócia da operadora de turismo de aventura Pés no Cerrado, Hiking e Trekking, e também secretária executiva do Caminho Cora Coralina. Bem-vinda, Shirlene.
Boa tarde a todos, muito obrigada, Daniele. Boa tarde ao Fábio, Camila, Fabiana, a todos que estão aí presentes. Então, eu estou aqui representando a Gabriele, né, que não pôde estar presente com suspeita de Covid aí hoje. E aí vou falar um pouco sobre o Caminho de Cora Coralina. Né? O Caminho foi fundado em 2018. Eu fui aí a primeira do grupo em Goiás a fazer o caminho a pé. Antes foi inaugurado por pessoal da Bike, né? A Raíza Gulão, e aí depois a gente começou a fazer esse trabalho, né, de orientar as pessoas. O caminho de Cora Coralina soma 300 quilômetros em 8 cidades e 8 municípios, né, 8 povoados desses municípios. Então, passa aí por Corumbá, começa, né, no sentido Corumbá de Goiás, a cidade de Goiás, que era a antiga capital do estado. Então, esse é o trajeto. Assim como a nossa colega Camila acabou de apresentar, hoje o Caminho de Cora já vem com uma tendência de apresentar ramificações, que ainda não aconteceu, né? Mas já tem prenúncios de que isso vai acontecer futuramente. A ideia é ligar o caminho, né, de Cora Coralina ao caminho dos Veadeiros, ao caminho do Planalto Central, e aí se tornar um caminho aí com uma trilha bem maior, né? Uma trilha que vai ligar vários municípios goianos, passando pelo Distrito Federal, né, por Brasília. Foi idealizado em 2013, consolidou-se em 2018, e hoje ainda está bem engatinhando, né? Vamos dizer que ainda um bebezinho, e por causa da pandemia nós tivemos aí uma parada bem drástica, né, nas atividades, principalmente porque as cidades por onde passa o caminho, a gente teve uma intensificação da Covid, né? Muitos casos, então a gente teve que realmente fechar o caminho aí, a exemplo também do Caminho da Fé, e ficamos um pouco parados. Agora a gente voltou em abril, maio desse ano, a gente foi devagarzinho retomando, e agora no mês de junho e julho foi bem intenso. O caminho vem aí agora com uma atividade essa semana que vem, de reabertura, né, da retomada do turismo, com uma atividade aí com o ultramaratonista, o Márcio Vilar, né, que vai fazer esse trabalho aí conosco, vai fazer o caminho a pé em 9 dias. E a tentativa é de intensificar, né, o caminho, apresentar o caminho. Ao contrário do Caminho da Fé, Goiás é um lugar de muito calor. Então, a nossa umidade é baixa, então a gente orienta muito pelo site e pelas ligações, e-mails, né, como proceder para vir fazer o caminho em Goiás. A gente ainda faz muito essa orientação para não fazer sozinho, porque a pessoa pode ter um mal-estar. Já tivemos casos de insolação, desidratação, e porque também os nossos trechos ainda são longos. Aí está uma representação, né, do que é o caminho, 300 quilômetros. Ao longo do caminho, nesses municípios, somam 165 mil habitantes, aí, 8 cidades, 8 povoados, 5 unidades de conservação, um patrimônio histórico da humanidade, que é a cidade, né, de Goiás, um sítio de patrimônio histórico nacional, e pode passar, que aí eu já vou falando. E aí está a representação do Caminho de Cora, né? Começa em Corumbá de Goiás, vai até Cocalzinho, depois Pirinópolis, São Francisco, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí, cidade de Goiás. O tempo médio de bike é de 5 a 8 dias, fazendo aí uma média, né, de 50 a 60 quilômetros diários. O tempo médio de caminhada, de 13 a 15 dias, vai depender do caminhante. O ultramaratonista vai fazer em 9, porque ele vai fazer uma média de 40 quilômetros diários, né? As cidades próximas para chegar ao Caminho de Cora Coralina é por Brasília ou Goiânia, né? Todos os dois têm aeroportos, então é feito o transfer, né, para a cidade de Corumbá. Nós temos hoje associado 28 hospedagens. Durante o trajeto de uma cidade, né, de um trecho ao outro, não é possível encontrar tantos apoios. O caminho foi planejado para ter pontos de apoios com água, internet, mas esses pontos ainda não foram construídos. E como ele foi idealizado pelo governo, mas foi entregue para a associação,
a gente está nesse trabalho de hoje buscar parcerias através de ONGs e pelo próprio governo, né, que vem articulando e apoiando bastante o caminho. Mas a gente ainda não tem esses pontos de apoio que está lá no projeto inicial. A ideia é que tenha arredário, banheiros, né, ponto para água, porque realmente de um ponto ao outro, os trechos diários, eles são extensos, o maior deles é de São Francisco a Jaraguá, que dá 38 quilômetros, e que não tem alguma parada para descanso. Então, realmente, a gente ainda tem contado muito com um carro de apoio, levando água, né, levando frutas, alimentos, para dar esse suporte ao caminhante. Pode passar? Nós temos já uma rede de operadores parceiras, né, que é a Bioplan, Fluir, Goiás, Logística, Pés no Cerrado, que eu represento, Araruna e Outside. Essas operadoras, né, atuam tanto com o ciclismo, né, e como com a peregrinação, com caminhantes. Pode passar? Também já temos o passaporte, né, que ele é validado no final da caminhada na cidade de Goiás, no CAT, né, no Centro de Apoio ao Turista, e lá eles recebem o certificado, né, do Caminho de Cora Coralina. Esse caminho ele tem uma vertente meio que poética, né? Durante todo o trajeto é possível encontrar placas com trechos de poemas e poesias da Cora Coralina. E uma outra característica é a gastronomia, a cultura, né? Bem marcante nas cidades por onde passa o caminho, como São Francisco, Corumbá, Perinópolis com as Cavalhadas, Jaraguá, Jaraguá que tem museus, e cidade de Goiás também, então tem essa questão muito cultural que é possível, né, os peregrinos, né, os ciclistas visitarem nessas cidades. Pode passar? O certificado é esse aí, né? A gente fez um certificado bem diferente, aí, com um trabalho artístico de uma artista, né, plástica, que é a Ice, que desenhou aí o rosto da Cora. O certificado foi lançado, né, o ano passado, com a vinda do Richard, do Vida de Mochila, né, com a presença dele, foi feito o lançamento, quando ele terminou o caminho, e agora a gente está para também lançar o novo passaporte, né, mais prático de carregar, com capa dura, para o peregrino poder carregar na mochila e não amassar, não sujar. Então, vai ter um passaporte que vai ser lançado agora, na semana que vem, substituindo o anterior. Pode passar? E é isso, o Caminho de Cora Coralina, no site, lá tem todas as informações, ele está em reconstrução, está sendo refeito por causa de todas as experiências de solicitação de informações, para ficar mais interativo. O site agora vai ser bem dividido por trechos, para as pessoas terem acesso a todas as informações de hospedagens, de pontos de alimentação, hospitais, pontos de visitação, né, cultural, e aí a gente está nesse momento de reconstrução, até porque esse ano foi troca de direção, né, e a gente está apostando nisso. Nosso site, o Instagram e o Facebook estão aí para que as pessoas possam buscar informações, podem solicitar através do Instagram, que tudo será respondido, né? A gente tem uma equipe que fica atenta e que está sempre lá dando respostas aos interessados, aos peregrinos, aos ciclistas, como o Caminho da Fé, os principais clientes, né, do caminho hoje, quem mais perfaz o caminho são realmente os ciclistas e os peregrinos, apesar de ter trechos que podem ser feitos a cavalo, mas a gente não tem ainda muita prática, né, do pessoal de cavalgada fazendo o caminho. E é isso, esse é o Caminho de Cora Coralina, sejam bem-vindos, venham para Goiás fazer o caminho. Muito obrigada, a atenção de todos, e estamos aí para atendê-los. Obrigada, Shirlene, super interessante também, fiquei com vontade de conhecer. Nunca fui para Goiás, inclusive. Bom, gente, por fim, eu gostaria de convidar o coordenador de empreendedorismo da Trilha Transcarioca,
Fábio Nascimento, que também é presidente da Associação Carioca de Turismo Aventura. Bem-vindo, Fábio. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, prazer, Daniele, as colegas Chilene, Camila, Fabiana, obrigado pelo convite, Pedro, Hugo, e sejam bem-vindos à trilha Transcarioca, bem-vindos ao Rio de Janeiro, bem-vindos à trilha que começou a construção da rede de trilhas brasileira. A trilha Transcarioca foi idealizada por volta dos anos 2000 pelo Pedro Cunha Menezes e hoje está crescendo para todo o Brasil. Bom, falar um pouco da trilha Transcarioca, né? Ela tem um reconhecimento municipal, ela faz parte da paisagem carioca, que é um patrimônio mundial pela Unesco. Ela recebeu, em 2018, o Prêmio Nacional do Turismo. Ela recebeu, no ano de 2016, o Prêmio Mosquetão de Ouro da Confederação Brasileira de Montanhismo, Escalada. Ela é uma das 15 melhores coisas a se fazer no Rio de Janeiro, segundo a World Travel Magazine. E é uma das 25 melhores trilhas do mundo, segundo a Outside Magazine. Bom, a trilha Transcarioca tem aproximadamente 180 quilômetros, tá? Tudo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ela tem 25 trechos, né? Passa por 27 bairros, 16 unidades de conservação, sendo 9 delas unidades de conservação de proteção integral. Faz parte, e na verdade também se considera pai ou mães do mosaico carioca de unidade de conservação, e ela só pode ser feita a pé, né? E ela leva de 9 a 12 dias para ser percorrida. Aqui a gente está apresentando por trecho, né? Essa animação mostra que ela vai desde do ponto extremo do município do Rio de Janeiro, que é Barra de Guaratiba, indo até o Pão de Açúcar. É interessante informar que da Zona Sul até o ponto mais distante da trilha são, no máximo, 50 quilômetros. Bom, aqui são os produtos que a gente pode encontrar na trilha da Transcarioca, que a gente pode comercializar, né? A gente fala da TT Highlight. O que é a TT Highlight? É pegar um ou dois trechos e fazer numa manhã, numa tarde ou num dia inteiro, né? Para turistas que estejam na cidade do Rio de Janeiro por pouco tempo. Outra possibilidade é a TT As Pontas. O que seria isso? No final de semana, a gente faria as pontas do Barra de Guaratiba num dia e concluiria no dia seguinte as pontas da Urca, que seria o Morro da Babilônia e o Mona do Pão de Açúcar, né? Outra possibilidade seria a que a gente chama de True Hike, que é fazer a trilha completa, os 180 quilômetros. Tá? Existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade com pessoas com mais tempo, com mais disponibilidade de tempo. E também algo comum, que é a TT Session Hike. O que seria isso? A pessoa faz num final de semana ou num determinado mês um trecho, no próximo, no momento, ela faz outro trecho e ela vai completar toda a trilha com o passar do tempo, eventualmente com o passar do tempo. No caso dessas duas últimas opções de produto, que é True Hike e Session Hike, existe a possibilidade, existe a iniciativa de entregar ao concluinte um diploma de conclusão. Aí pode ser também fornecido camisa e algum outro tipo de brinde. Bom, como o tempo é curto,
eu pensei em colocar algumas poucas imagens. E aí eu peço para vocês, vou confessar a vocês que eu não consegui escolher poucas. Aí, então, a ajuda de vocês para quais que eu tiro aqui. Essa aqui é Barra de Guaratiba, o início ou o final da trilha. Aqui é na Prainha, Grumari. Isso já durante o trecho. Açude de Camorim, Pedra do Osso. Aqui a gente consegue ver a Pedra da Gávea. Isso aqui é dentro do setor floresta da Tijuca. Isso aqui é um dos meus pontos favoritos no Rio de Janeiro, né? Que é a Pedra da Proa. Aqui você consegue ver bem de frente não sei se vocês conseguem ver a minha marcação, mas aqui é o Cristo Redentor. Aqui é o Pão de Açúcar. Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas. E mais aqui para o lado a gente consegue ver a Pedra da Gávea. Aqui a gente consegue, né, dá para visualizar a vista chinesa. Cachoeiras, a gente encontra muitas cachoeiras no setor floresta da Tijuca. Parque Laje Corcovado, Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor, o Parque Laje, né, e o próprio Pão de Açúcar, eles estão incorporados dentro da trilha Transcarioca. Aqui é o Parque da Catacumba, Lagoa Rodrigo de Freitas, o Penhasco dos Irmãos. E aqui, chegando ao final da trilha. É interessante reafirmar que toda a trilha é possível dessas formas ou da forma de highlight, ou como da forma de sessões, a pessoa pode continuar hospedada no próprio hotel que ela está no Rio de Janeiro, né? Bom, aí falando do Rio de Janeiro, que com certeza todos vocês já ouviram falar pelo menos uma vez, ela é um patrimônio mundial. Temos 546 hotéis, 83 mil leitos, isso dados de 2019. 2 aeroportos, quase 1,7 milhões de turistas estrangeiros. Em uma pesquisa no censo que a Rio Tour fez no ano 2020, os turistas no Rio de Janeiro deram uma avaliação para a cidade de 8,7. Bom, esses produtos que foram expostos, vocês podem procurar na associação, na nossa associação, né? Associação Carioca de Aventura, né? Temos os protocolos de turismo responsável. No estado do Rio de Janeiro, nós temos o protocolo de turismo consciente. Alguns dos nossos associados têm que a gente chama de Best Choice, que são excelências, certificado de excelência. E por ser uma atividade de turismo de aventura, nós seguimos todas as NBRs, as normas que ditam a segurança nas atividades em trilha. Então, não precisem se preocupar com os operadores, né? Os operadores são extremamente capacitados. Estou deixando para vocês os meus contatos, LinkedIn, redes sociais e o meu telefone. E um pouco corrido, mas espero que vocês tenham gostado e, com certeza, as dúvidas a gente vai esclarecer com as demandas. Obrigado. Perfeito, muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Shirlene, muito obrigada, Camila, muito obrigada, Hugo, e muito obrigado, Fabiana. Foi muito bom. Olha,
tantas trilhas que a gente nem imaginava que existisse, e foi muito bacana esse conteúdo. E antes de terminar, eu tenho algumas perguntas. Farei a primeira. Eu fiz uma pro Hugo e eu faço no final, tá bom? Porque aí eu fecho tudo. Eh, Deixa eu só perguntar aqui, deixa eu ver se alguém fez a mesma pergunta. Vamos lá. Para aqueles que nunca fizeram peregrinação ou ciclismo de longa duração, quais são as orientações que vocês poderiam oferecer a essas pessoas? Existe algum caminho que seja mais adequado? Posso responder, Juliana? Pode. No caso do Caminho da Fé, pessoal, a gente tem uma infinidade de trajetos que possam ser feitos, desde os mais difíceis, com alta altimetria e com trechos longos, até trechos menores que você consegue fazer em 4, 5, 6 horas. Então, a dica que a gente sempre dá quando alguém liga lá no escritório para perguntar, você, eu não tenho muita experiência, a primeira coisa é treinar. Porque não dá para você fazer uma trilha de longo curso, seja ela onde for, seja no centro do país, ou seja no sul do país, ou até mesmo o Caminho da Fé, se você não tiver preparo para fazer. E a gente não está falando preparo de academia, a gente está falando de preparo em estar dentro de um ambiente por uma longa distância, num longo período, e por vários dias. Então, assim, as pessoas acham que, eu vou treinar. Então, sempre quando alguém liga para a gente fala assim, tem que treinar por um bom tempo, a sua distância média de 25 a 30 quilômetros por dia, para identificar como é que o seu corpo vai funcionar nesse período. Quando a gente fala do ciclista, ele vai fazer um trajeto maior. Tem ciclistas que vão fazer 40, vão fazer 60, 80 quilômetros. Mas, claro, esses que vão fazer 80, a gente não precisa nem falar nada, porque já estão acostumados. Mas para quem vai fazer 30, 40 quilômetros de bicicleta, que é um pedal tranquilo, teoricamente, que você faz aí em meio período do seu dia, no Caminho da Fé a gente tem gente que dá uma sofrida, porque tem trechos muito difíceis. Mas a dica que a gente dá é sempre essa: treinar para entender como é que a pessoa fica num longo período de tempo, numa quilometragem média de 25 a 30 quilômetros, por vários dias, né? Porque se ela for pegar aí 10, 12 dias, é uma situação, se ela for pegar 5 dias, é outra situação. Então, no Caminho da Fé, a gente tem vários trajetos em localidades diferentes, tanto em Minas quanto em São Paulo, que possibilitam essa variedade de treinamentos, de ambientes para treinamento. Perfeito. Ótimo. Alguém queria acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria, assim, como a Camila falou aí, aqui também a gente tem trechos que são menores, e como a gente tem vários grupos, né, Goiás está aí bem caminhando, engateando, com a formação de grupos de trekking. Então, esses grupos têm feito vários trechos, principalmente nas serras, porque o pessoal quer vislumbrar, né, paisagens bonitas, então eles fazem muito a Serra dos Pirineus, a Serra de Jaraguá, a Serra de Caxambu, e aí a gente faz essa média aí mesmo, de 15 a 20 quilômetros para treino, né? Com carro de apoio, porque se alguém der uma baqueada, tem o carro para resgatar. E é isso, é treino mesmo, é o que a Camila falou. Se não treinar, depois você não vai dar conta de fazer aí uma trilha de longo curso com altimetrias, né, elevadas e com muita dificuldade. Sim, sim. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, Não, acho que as duas foram perfeitas. Senão, a gente não começa a correr, né? A gente começa andando, depois a gente corre. Então, é tudo um processo lento e, vou ser honesto, extremamente prazeroso, né? Estar nesses locais, observando, caminhando, é algo indescritível. perfeito. E em falar nisso, o pessoal perguntando aqui como nós tivemos a pandemia e como foi dito aqui hoje, alguns caminhos estão fechados. O pessoal quer saber quando terão os próximos grupos, como que faz aí, quando que vai abrir e qual é o processo para poder participar e comercializar aí para os caminhos. Bom, Então, vai lá, Chilene, depois eu falo por último agora. Tá, eu tenho feito muito contato, né, com os peregrinos, com as pessoas interessadas no Caminho de Cora, através do Instagram.
Pés no Cerrado. E aí a gente cria um grupo no WhatsApp e vamos trocando informações. Eles vão tirando dúvidas sobre o caminho, e aí eu formato, né? Como são pessoas de vários lugares do Brasil, aí eu formato uma data, e a gente fecha um roteiro, e aí a gente faz junto. Meus próximos grupos tem um em setembro, de 11 a 24 de setembro, e outro em janeiro, de 6 a 16 de janeiro, porque o caminho de Cora-Coralina eu faço ele em 14 dias, né, para ter 2 dias aí com uma quilometragem menor e dar um tempo para descanso, e com carro de apoio, e eu vou junto, né, o guia vai junto, então a gente tem feito dessa forma. Mas tem muita gente que me contrata para fazer autônomo, né, eu só faço a roteirização para a pessoa e eles fazem autoguiado, tá? Perfeito. Fábio? Então, nós, na ACTA, temos protocolos específicos que já permitem a comercialização de todas essas possibilidades, né, que a gente apresentou, né? Então, obviamente, nós construímos esses protocolos junto com as unidades de conservação. As principais que a gente passa é o Parque Estadual da Pedra Branca, que é a maior floresta urbana do mundo. Estamos acertados pelo Parque Nacional de Tijuca. Então, são sempre grupos pequenos, grupos com todo com gel, distanciamento, mas nada muito diferente disso, nada muito difícil. Então, pode procurar a gente que a gente vai fazer essa comercialização. Perfeito. Camila? No caso do Caminho da Fé, o caminho está aberto desde o dia 1º de maio, então, é lógico que a gente está trabalhando, né, as orientações com 50% de capacidade, então tem redução de emissão de credencial. Então, o peregrino, a pessoa que quiser fazer, ela pode entrar em contato no site, verificar e planejar a sua viagem. No caso da operação, né, que aqui no caso a gente está falando dos agentes de viagens, é um processo um pouco diferente, porque a gente também teria que orientar as empresas a como é que a gente poderia fazer essa parceria. E aí aquele processo de licenciamento de operação que eu estava falando. E aí isso é uma conversa que teria que ser, porque eu tenho que apresentar o contrato, eu tenho que apresentar uma série de informações. No caso do caminho, a gente orienta tanto as comunidades quanto a rede empreendedora das boas práticas sanitárias. Nós temos o nosso manual de boas práticas sanitárias, fizemos treinamentos, uma série de orientações, além de acompanhar com cada município que eles também trabalhem essas questões. Mas o caminho está aberto, funcionando. A gente chegou agora, ficamos até um pouco preocupados, porque agora em julho a gente chegou a ter mais de 2.000 pessoas peregrinando pelo Caminho da Fé, agora no mês de julho. E isso com informações extraoficiais, que a gente nem terminou ainda a contabilizar, né, as informações. Mas é só entrar em contato conosco que a gente vai poder formatar essas propostas específicas. Perfeito. Hugo, tem uma pergunta aqui. Os caminhos aqui no Brasil ainda não foram tanto difundidos. As pessoas, elas conhecem mais os caminhos fora do Brasil do que aqui. As pessoas querem saber como que foi feito o crivo das escolhas, de como chegaram nesses caminhos que fazem parte do projeto Trilhas do Brasil, e se tem aí projetos, planejamentos para aumentar e difundir no Brasil. Juliana, ótima pergunta. Na verdade, é um processo um pouco inverso, na verdade. A gente está aqui para apoiar as trilhas que querem participar da grande rede brasileira de trilhas, né? Se você é gestor de alguma trilha que você quer fazer parte dessa rede, procure a gente, que a gente vai apoiar totalmente a implementação da trilha nos manuais, né, conforme a implementação das trilhas da rede, para conectar o Brasil de norte a sul, leste a oeste, com trilhas de pegadas pretas e amarelas. Então, é um processo inverso, né? Ou seja, quem quer implementar uma trilha, se sinta à vontade de procurar a gente para entrar aqui na rede. Perfeito. Perfeito, dado o recado, hein? Outra pergunta, sobre trilhas religiosas. Existe algum caminho de trilha que não seja relacionado à religião cristã, propriamente dita? Então, os caminhos, assim, existem trilhas religiosas, mas existem trilhas de montanha, trilhas de praia.
E pela única trilha que eu sei que é uma trilha que não está ligada diretamente à religião cristã, posso até falando também equivocado, mas pelo símbolo já é assim, é Trem Salvador, que tem os orixás, tem alguma coisa ligada com a religião afro, né? Mas na rede tem qualquer tipo de trilha de montanha, trilha de praia, trilha no pampa, trilha religiosa, todos os Perfeito. sabores, inclusive Opa, trilhas de orixás. E só para complementar, Juliana, nós temos no Caminho da Fé um plano, né, de criar novos pontos finais que não tenham a relação com o turismo religioso, especificamente no Santuário Nacional. Então, isso é uma ação que está sendo desenvolvida para que a gente também possa disponibilizar o caminho para outras frentes religiosas ou não, né? Porque hoje tem muita gente que faz e que não necessariamente tem alguma relação com a Igreja Católica. ótimo. E para terminar, para aquelas pessoas que estão aqui, que querem vender bastante trilha e aprender e conhecer, para quem nunca fez, qual é o conselho de vocês? Aí eu queria que vocês deixassem aqui para aqueles novos trilheiros. Quais são as dicas? Posso A falar? primeira, Vai, eu diria, você primeiro, Fábio. faça. Vai e pega, procura uma trilha fácil e vai lá e faz, né? Mas outra coisa que é uma recomendação mesmo é cuidado com os pés. Um bom calçado. Boa dica. Posso falar? Pode. Eu comecei em 2017, porque estava com hipotiroidismo e precisava emagrecer. Ilusão. Trilha, caminhar não emagrece. Fechar a boca, sim, é alimentação. Mas depois disso eu tive H1N1, fiquei 18 dias na UTI. Depois da H1N1 veio a menopausa e a diabetes. E eu não parei, não vou parar. Então, não desistir, é começar progressivamente, caminhando, a contemplação da natureza, estar no meio, né, ali da natureza, conhecer cachoeiras, fazer trilha para chegar a algum lugar, é muito bom. E depois disso, uma coisa que mudou na minha vida. Eu tinha pavor dos finais de semana, porque eu sentia solidão no final de semana. Agora, os finais de semana só são nas trilhas, com amigos, com muita gente em volta, então não fico mais sozinha. O Pés no Cerrado começou com um grupo de trilheiros e caminhantes amigos fazendo trilhas, se tornou uma empresa. Então, eu chamo vocês, gente, vamos trilhar, porque ajuda até quem está com depressão. Tá? Eu tive vários casos de pessoas que estavam com depressão, vieram fazer trilha, hoje estão curados, estão aí vivendo em essa harmonia com a natureza. E é isso, façam trilha que vocês vão amar. Turismo de natureza salva vidas. Salva vidas. Assim, eu não tenho tempo para falar muito, mas tenho certeza disso. Vem viver a vida ao ar livre, que é a melhor coisa que tem. É legal você falar isso, Fábio, porque esse é um dos slogans que a gente usa muito, né? Que é essa questão assim da vida, né? De viver a vida ao ar livre. Eu acho que o momento é super oportuno e eu acho que fazer uma trilha, seja ela de um dia, de 2 horas, de 3 horas, ou até uma trilha de longo curso, é uma grande oportunidade de saúde mental, né? Não só física, mas de saúde mental. Então, permita-se, né? Eu acho que as pessoas precisam permitir-se a sair de dentro de casa e aí respirar um pouco lá fora. Perfeito. Hugo, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar aqui dar sua dica sobre trilhas? Um objetivo de longo prazo da rede é ter uma trilha no máximo a 20 minutos de cada morador aqui do Brasil. É claro que é de longo prazo. Mas então, pessoal, assim, procura uma trilha perto de casa para começar, uma trilha curta, e cada vez que você vai experimentando ela, vai aumentando o grau de dificuldade até você conseguir realmente fazer uma trilha de longo curso. E nesse processo você vai ver qual é o melhor calçado, qual é a melhor roupa, né? Talvez procurar algum tipo de especialista para te orientar melhor qual é a melhor pisada, coluna, e vai progredindo. É um processo, e é um processo, como foi falado, muito gostoso. Perfeito. É só botar o pé na trilha e começar. Perfeito. Acho que a dica aqui
que nós vamos deixar aqui é permita-se a uma nova experiência. Exato. Vem fazer trilha. Vem fazer trilha. Tá vendo? Opa! Gente, foi muito gostoso esse papo. Eu aprendi muito. Já quero sair conhecendo aí várias trilhas que eu ainda não conhecia. Muito obrigada por esse treinamento. Queria agradecer ao Ministério do Turismo, a Fabiana, o Wilson, Hugo, Shirlene, Camila, Fábio, todo mundo que fez aqui essa parceria aqui com a WTM Latin América Virtual. E essa semana gostosa de treinamentos. Queria que vocês deixassem a palavra de vocês e o agradecimento de vocês, por favor. Posso começar? Pode. Obrigado, Juliana, por tudo aí, pelo esse espaço. O Ministério também, em nome da Fabiana, todos meus amigos aqui, né? E eu vou convidar todo mundo que está participando para assistir nossas lives na terça-feira, às 7h. Conheça um pouquinho mais do nosso trabalho na rede, tá? Sejam bem-vindos. Todos nós somos da rede. Obrigado a todos. Alguém quer mais se despedir? Fiquem à vontade. Juliana, obrigada, Hugo, obrigada, Fabiana, pela oportunidade de estar aqui. O Caminho da Fé está aberto a novas parcerias, a novos projetos, e eu fico à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Obrigada. Gostaria de agradecer, Juliana, Fabiana. Foi bom estar com você, Fábio, Hugo, Camila. O Caminho de Cora Coralina está aí bem novinho, fresquinho, esperando vocês. Venham para o calor de Goiás, venham conhecer o Caminho de Cora Coralina. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Obrigada, Fábio. A minha despedida é agradecendo a todos vocês, né? Não vou nominar, mas muito obrigado a todos. E a vocês que estão aí nos assistindo, podem vender a trilha Transcarioca, que nós vamos entregar um ótimo produto para os seus clientes. Eles vão querer repetir. Perfeito, Fabiana. Boa tarde a todos. Só agradecer a todos os palestrantes pela participação. Foi ótima aí a apresentação de todos vocês. Aprendemos mais aí sobre as trilhas do Brasil, né? Esperamos poder fazer mais eventos como esse para que os agentes de viagem possam conhecer outras maravilhas aí, outras trilhas que a gente tem aí por esse Brasil. Obrigada a todos aí que assistiram até o momento. Perfeito. Olha, foi muito bom. Antes de eu passar a palavra para a Dani terminar, você, agente de viagem, que ainda não fez a sua reunião e não marcou com o Ministério do Turismo e todos os expositores, está perdendo tempo. Corre lá antes que você fique sem sua reunião, hein? Não esqueçam. Muito obrigada, gente. E a palavra é com você, Dani. Então, é só para finalizar aqui, agradecer o Ministério do Turismo, agradecer a todos os palestrantes aqui. Vou virar cliente de vocês, tem várias trilhas no Rio de Janeiro que eu estou super a fim de fazer, entre outras que eu vi aqui hoje. Então, muito obrigada. E vocês, agentes de viagens, só quero ecoar o que a Juliana falou. Façam o seu appointment, a sua agenda em sua reunião com o Ministério do Turismo, que eles têm muita novidades para vocês. E é isso, gente. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los e até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.